Olá, tudo bom? Meu nome é Vinícius e hoje a gente vai falar de Jogos Vorazes de Susan Collins. Nesse vídeo específico eu vou falar apenas do volume 1. Eu já li e reli a trilogia dos Jogos Vorazes, né? Só está sendo uma releitura. Para não ficar o vídeo muito extenso, eu vou separar em 3 vídeos para comentar cada livro e também para eu não me perder assim na hora de comentar. Mas antes de falar especificamente dos Jogos Vorazes do volume 1, né? Eu vou comentar um pouco da minha história junto com a trilogia, né? Essa aqui está sendo uma releitura que eu estou realizando 10 anos depois da primeira vez que eu li, e assim só confirmou assim o porquê eu gostar tanto da saga, né? Eu senti quase as mesmas sensações que eu senti quando eu li a primeira vez, assim, 10 anos atrás, e assim até o meu ritmo de leitura foi quase o mesmo, na verdade ficou até mais rápido. Eu me lembro até hoje assim que a primeira vez que eu peguei os Jogos Vorazes para ler, né, essa trilogia para ler, eu já peguei os 3 livros juntos para ler na biblioteca. Então, o volume 1 eu li assim em uma semana. Aí o Em Chamas eu li assim 2 em 3 dias. E assim o A Esperança eu peguei para ler assim basicamente de manhã e só fui dormir assim quando eu acabei. Então eu li basicamente em 1, 2 dias. Mas dessa vez o ritmo de leitura foi um pouco mais acelerado. Hoje eu mantive quase o mesmo ritmo, só que eu inverti, né? O volume 1 eu li em 3 dias e o Em Chamas eu acho que eu li em 2 em 3 dias. E o A Esperança eu empaquei um pouco, né? Porque da trilogia é o livro que eu menos gosto, mas aí eu li também em 5, 6 dias. Então basicamente eu só inverti a ordem da velocidade que eu li da primeira leitura. Mas enfim, né? De maneira geral eu gosto muito da saga Jogos Vorazes e como vocês notaram, para mim envelheceu muito bem. Mesmo sendo uma saga adolescente, eu acho que a Suzanne Collins conseguiu trazer uma complexidade assim factível à sociedade que ela constrói nos livros, né? Que é composta pelos distritos que estão sob o domínio de uma capital, é simples, é direto, sem inventar muito e que não se distancia muito do que já aconteceu na vida real. Ela apenas acrescenta o fator jogos vorazes, né? E mesmo ele tem uma justificativa para existir naquele universo e o que faz sentido para o leitor e para a história. E é isso que diferencia os Jogos Vorazes das outras sagas distópicas adolescentes que surgiram na mesma época, ou quase na mesma época. Essas outras sagas tinham plots e universos muito mais forçados, na minha opinião, né, que beirava ao ridículo. Eu tentei ler na época duas sagas, na verdade li apenas o primeiro volume de cada uma delas, não gostei, não continuei, foi a saga Divergente e Maze Runner. Em Divergente, que eu me lembro assim de memória, tinha aquilo do personagem ter que fazer parte de um grupo, se não era um divergente, como se os humanos fossem apenas uma única coisa, né? Me lembro até hoje que tem umas cenas das pessoas de uma facção que era da audácia, eu acho, né? Pulando de um trem em movimento ou algo assim, porque tinha que mostrar que eram audaciosos o tempo todo. Acho que foi aí que o livro começou, me perdeu. Que já foi bem no começo do livro essa cena, e depois só foi ladeira abaixo, porque inclusive um dos motivos que fez eu abandonar a saga foi que quando eu fui ver no Scooby como eram as notas dos próximos volumes, né? E aconteceu algo raro, né? As notas foram caindo a cada volume lá no Scooby. Então quer dizer, quem gostou do primeiro volume e continuou, acabou não gostando dos outros. Então, para mim, que já não tinha gostado do primeiro, eu não topei continuar porque já era um mau sinal. Já Maze Runner, eu tenho que admitir que não me lembro muito bem da história. Lembro que tem a questão do labirinto, né? Que as pessoas tinham que sair dele, mas de resto eu não me recordo de mais nada. Eu só me lembro que achei extremamente enfadonha a leitura, foi um esforço que eu fiz para terminar, que é o primeiro volume, e essa saga acontece a mesma coisa que aconteceu com Divergente, né, que a cada novo volume a nota ia caindo no Scooby, e mais uma vez, se eu já não gostei do primeiro, quem topou continuar não gostou dos outros volumes, então para mim eu encerrei no primeiro volume a saga Maze Runner também. Essas foram as duas sagas contemporâneas aos Jogos Vorazes, né, na adaptação ao cinema, né, e quem se lembra sabe que mais ou menos depois de 2010 houve toda essa explosão de boom de distopia adolescente assim nos cinemas, sendo a maioria com um filme, né? Pelo que eu me lembro, só essas 3 sagas se destacaram assim que para criar uma série de filmes, né? Mas voltando ao foco principal desse vídeo, que é comentar esse primeiro volume dos Jogos Vorazes, e assim como eu falei, esse vídeo está sendo feito quase 10 anos depois que eu li a primeira vez, né? A primeira vez que eu li foi em 2015, e agora em 2025 eu fiz a releitura para saber se esse livro sobreviveu ao tempo, e eu já dei o spoiler que sim, para mim a trilogia, e esse volume sim envelheceu para mim muito bem. Então vamos lá, né? Nesse
nesse primeiro volume somos apresentados ao universo de Panem, né, com a estrutura de 12 distritos dominados por uma capital. Já no início do livro, a gente já entende como é que é a dinâmica dos Jogos Vorazes, como funciona o processo de escolha. Entendemos também que o Distrito 12 é o mais pobre dos distritos e que os distritos 1 e 2 são os mais ricos, porque são mais próximos da capital e recebem uma atenção extra. A saga toda é pelo ponto de vista da Katniss, né, que é a personagem principal, então nós sabemos o que ela está pensando o tempo todo, sentindo, questionando e vivenciando. Isso também nos deixa com um vácuo de sensações e conhecimentos, porque nem sempre ela vai estar além da situação da maneira mais correta. O livro começa no dia da colheita, que é o dia que os tributos para os Jogos Vorazes são escolhidos em toda a Panem em um sorteio. São sempre um menino e uma menina por distrito, entre 12 e 18 anos. E no sistema de sorteio, a cada ano aumenta o número de vezes que seu nome é colocado na urna. Então, se tem 12 anos, seu nome aparece uma vez. Se tem 13 anos, duas vezes e assim por diante. Mas também há a possibilidade de colocar mais vezes seu nome no sorteio em troca de mais comida e suprimentos. Isso é o que a Katniss e o Gale fazem todos os anos, só que o Gale faz com muito mais frequência, porque tem muito mais irmãos. E para ajudar, então, a casa dele, o nome dele é colocado várias vezes no sorteio. Então, né, chega na hora do sorteio, a Katniss estava confiante, né, que a sua irmã Prim não seria chamada, porque seria a primeira colheita dela, e o nome dela só apareceria uma vez, porque a Katniss não permitiu que a irmã colocasse mais uma vez o nome dela em troca de suprimentos. Então, basicamente, caiu uma bomba em cima dela, né, e da gente também quando está lendo essa cena, né, porque toda a construção dela é muito bem feita, né, já que a gente vê do ponto de vista da Katniss e sentimos juntos com ela o baque e o desafio assim de processar essa informação, né? Até que enfim ela toma consciência da situação, que foi o nome da irmã dela que foi chamada e que a sua irmãzinha já estava se dirigindo ao palco. Então ela grita sem pensar, se oferecendo como tributo, que também é uma opção que todos os tributos têm de se oferecer voluntariamente aos Jogos Vorazes, não necessariamente serem escolhidos apenas por sorteios. Inclusive, nos distritos 1 e 2 há uma disputa de voluntários para irem aos Jogos Vorazes. Aí, logo depois dessa cena entre a Katniss e a irmã, o Peeta é escolhido na parte dos meninos, e ao encerrar o sorteio e confirmado os escolhidos, o momento de comoção coletiva acontece, com todas as pessoas que estavam lá na praça principal da cidade levantando as mãos e fazendo um gesto típico de união do distrito. E assim, gente, como vocês viram, eu não vou ligar para spoiler, né, de uma saga que fez muito sucesso, não faz nem muito tempo e já foi comentado de tudo quanto é jeito, então aqui eu não vou me preocupar com spoilers, né? Nem sei se pode existir spoiler de uma saga que já foi tão explorada assim na última década. Então, para quem se incomodar, esse vídeo assim vai ser cheio de spoilers. É o mais legal, né? Que depois dessa cena da praça principal acaba, né? A gente entra no turbilhão de emoções da Katniss. Porque acontece tudo muito rápido, né? Tem uns momentos de despedida com a mãe e com a irmã. Logo depois eles já estão no trem direto para a capital. No trem eles já conhecem a sua equipe, né? Que terão que ajudar eles a se preparar para os jogos. A F é uma moradora da capital. O Hamit é um ex-campeão dos Jogos Vorazes pelo Distrito 12, o único que está vivo. E ele está lá porque os antigos ganhadores dos Jogos Vorazes têm que aconselhar os novos competidores nos jogos posteriores. E a Katniss e o Peeta têm uma relação complexa, né? Por ela tendo um pouco de vergonha dele, porque ela começa a ter a lembrança dele dando um pão escondido para ela em um momento de extrema necessidade de fome, porque o pai da Katniss tinha morrido em um acidente nas minas de carvão lá do Distrito 12, e a mãe ficou assim sem reação, né? Entrou em depressão, né? Fazendo com que a Katniss tivesse que lutar para conseguir manter a família viva e ter comida na mesa. E aí por aí vai, a gente já chega na capital, somos apresentados ao resto da equipe que vai ajudar a dupla Katniss e Peeta a se apresentarem à capital, em especial o Cina, o estilista. Com as ideias de Cina, eles entram pegando fogo no início do evento, chamando a atenção de todo o público. E eu esqueci de mencionar, né, mas é bom reforçar que os Jogos Vorazes são tratados como puro entretenimento pela capital e os distritos são obrigados a assistirem e comemorarem. E assim, né, depois dessa entrada triunfal entre o Peeta e a Katniss pegando fogo assim na apresentação dos tributos, tem a parte das entrevistas com a qual a Katniss consegue se destacar com um vestido em chamas, né? E essa cena vira e mexe viraliza por aí, eu acho que todo mundo já deve ter visto ela. E a escolha desse vestido tem um motivo, porque a Katniss fica conhecida como uma garota em chama depois do espetáculo que foi a abertura dos jogos. Mas a grande jogada vem do Peeta nas entrevistas, que revela em rede nacional que é apaixonada pela Katniss, pegando todos de surpresa, inclusive ela mesma.
Isso foi uma tática planejada em segredo pelo Peeta e o Hammett para conquistar o público e principalmente patrocinadores que poderão ajudar eles nos jogos. Assim, logo após as entrevistas, tem os testes de habilidades e a Katniss, muito discretamente, dá uma flechada em direção aos patrocinadores, mas, claro, mirando a maçã que estava no porco, porque eles não estavam prestando atenção nela. Na verdade, não foi os patrocinadores, foram os idealizadores dos jogos, que são os organizadores, mas assim, no final dá tudo certo e ela acaba tendo uma boa nota. Enfim, né, depois de tudo isso, mesmo com as apresentações sendo em duplas, nos Jogos Vorazes é cada um por si. Então começa a carneficina. Então, ao decorrer do andamento dos jogos, vamos acompanhando, obviamente, a Katniss tentando sobreviver e etc. Até que um certo ponto ela vê o Pita meio que se aliando com os tributos dos distritos 1 e 2. E como eu falei, eles são os queridinhos da capital, eles são treinados desde de infância para participar dos jogos, e para esses distritos é uma honra, não é uma obrigação, não é um fardo disputar os jogos vorazes. Então eles não são confiáveis. Mas depois fica claro que o Pita só fez essa jogada para sobreviver mais nos jogos. Mas aí tem uma cena aqui muito emocionante da Katniss com a Rui, que é uma garota do Distrito 11 com apenas 12 anos, o que faz a Katniss se lembrar da Prim. E a Katniss acaba meio que se aliando com essa garotinha, mas infelizmente é uma cena muito, muito triste aqui da morte da Rui. E que é bem emocionante, que é bem impactante. Toda a construção da cena, né, dela pedindo pra Katniss cantar uma música, e você realmente fica emocionado lendo essa parte. Aí, né, a Katniss fica com sangue nos olhos, né, prometendo vingar a morte da Rui. E aí a gente entra na reta final dos jogos, que é lançado um plot twist pelos idealizadores. Com eles anunciando que nessa edição dos Jogos Vorazes não terá apenas um ganhador. Se um casal do mesmo distrito chegar na final, ambos serão ganhadores. E com isso, a Katniss começa uma caçada desesperada para encurtar o Pita, porque ambos agora conseguem sair de lá, né? Aí ela encontra o Pita camuflado, escondido assim no meio das matas, e aí ela começa a cuidar dele. E tem todas essas cenas de amorosas, deles trocando carícias, e tem todas essas cenas assim deles falando coisas amorosas, coisas apaixonadas entre eles, para convencer o público que eles estavam apaixonados e com isso conquistar dádivas que são presentes dos patrocinadores. Graças a esse showzinho deles, eles conseguem que algum patrocinador banque o envio de uma cura para curar o ferimento do Pita. Já na parte final do livro, né, com vários acontecimentos que levaram a isso, de lutas com outros tributos e fugas de bestantes que são jogados na arena, assim, que são tipo monstros, assim, monstrencos que são jogados na arena para matar os competidores, restam apenas Pita e Katniss, que nesse momento são avisados que apenas um pode ser vencedor e que o anúncio anterior foi cancelado. Com isso, Katniss arma para enganar a capital e ameaça junto com Pita comer amoras venenosas. Então não teria nenhum vencedor porque os dois morreriam ali. E no momento que os dois estão quase comendo elas, os jogos param, né? O idealizador do jogo manda parar e anuncia eles como vencedores. Mas claro, a capital não gostou nem um pouco dessa atitude e ambos são forçados a fingir que estão extremamente apaixonados para tentar convencer a capital que não foram enganados. Agora falando um pouco da adaptação no cinema, né? Eu, na verdade, na época que o filme foi lançado, eu não gostava muito da Jennifer Lawrence como Katniss. Eu resisti muito a ela e, tipo, o primeiro filme, assim, eu achei bem fraquinho. Mas agora, reassistindo o filme, eu vi que ela realmente está boa no papel, e ela consegue transparecer muito do que a Katniss só pensa na atuação dela, né? Porque no filme não é, a gente não tem acesso ao pensamento da Katniss, então o filme assim acabou envelhecendo melhor pra mim, porque na primeira vez que eu assisti eu não gostei muito da adaptação, mas no final, mas agora que eu reassisti, eu gostei mais do filme. Ainda é um filme assim um pouco mais fraco do que os outros, porque eu acho que era o primeiro da saga, então não teve muito investimento em cenários, muito investimento assim de superprodução,
mas viram que deram certo. Aí viram que deram certo, aí nos outros filmes colocaram mais dinheiro e a produção ficou muito mais robusta. Mas no geral o filme é uma adaptação fiel, mas é uma adaptação. Então vai ter uma ou outra alteração, o que não é problema. Cada mídia é uma mídia, né? Vou ficando por aqui, só reforço mais uma vez para que vocês leiam e releiam Jogos Vorazes e também me falem aí se envelheceu bem, se não envelheceu tão bem para você e como é que foi, e como é que é essa relação sua com as outras sagas adolescentes aí que surgiram mais ou menos no mesmo período. Muito obrigado, até.